Nesta aula nós vamos ver a geometria das colunas da matriz A de um sistema de equação linear AX igual a B. Vamos ver sua interpretação no caso de solução única, no caso de infinitas soluções e no caso do sistema não ter solução. Boa aula a todos. Esse exemplo aqui que a gente vai ver, um exemplo interessante, que é a geometria das colunas da matriz A, né? Então, se você tem um sistema como esse aqui, a matriz do sistema, a gente tem aqui a matriz A. A gente tem que essa aqui é a coluna 1, essa aqui é a coluna 2, essa aqui é a coluna 3. E interessante é observar, como a gente já viu em notação algébrica, que a solução do sistema é uma combinação das colunas da matriz A. Então eu já calculei aqui a solução, deu 1, meio menos meio. Uma coisa que a gente pode observar, que a gente já fez algebricamente, é que o lado direito do sistema, esse cidadão aqui, ele é uma combinação das colunas da matriz A. Então, por exemplo, 1, 0 e 2, ele é uma combinação dessas colunas, ou seja, vai ser a solução de x vezes a coluna 1, que representa x, mais a solução para y, que é meio, vezes a coluna 2, que representa y, mais a solução para z, que aqui é menos meio, vezes a coluna 3, que representa z. Geometricamente, nós podemos observar isso aqui no GeoGebra. E aqui no GeoGebra, eu já deixei aqui, eu botei os vetores, soluções das colunas, né? Então aqui tem as três colunas, tá vendo? Coluna 1, 2 e 3, já está ali programada, né? A terceira coluna, tá vendo? A cota dela é aqui para baixo, já que o z é negativo, né? A terceira coluna é menos, a terceira coordenada dela é menos. E aí, o múltiplo dessas colunas é exatamente multiplicando pela solução. Eu botei de outra cor aqui, então botei, ó, x foi igual a 1, então eu vou multiplicar a primeira coluna por 1. E vai bater exatamente, é o próprio vetor, né? Não muda nada. Porém aqui, ó, o y é meio, então aqui eu multipliquei por meio, ó. Já deu uma cortada lá no vetor, tá vendo? O z é menos meio. Ele refletiu e contraiu lá aquela terceira coluna, que estava para o lado negativo de z, e agora foi refletido para o lado positivo de z, porém contraiu. O lado b, o lado direito do sistema, que é o vetor B, uma combinação desses três vetores em rosa aqui, que eu também já fiz aqui. Ó. Se a gente fizer as regrinhas lá do paralelepípedo, paralelogramo e tal, a gente vai ter exatamente esse vetorzinho aqui em azul, que é o lado B do sistema. Ele vai ser justamente uma combinação das três colunas daquela matriz. Isso porque é uma solução única. Então, vamos ver agora no caso de uma solução não exata. Segundo exemplo aqui, então, de um sistema que tem infinitas soluções, aqui um sistema, né, x mais y mais z igual a 1, x menos y mais z igual a 0, montando aqui a matriz do sistema. Como esse aqui é um sistema que ele tem uma variável livre, né, então a gente faz aqui uma separação, a gente já sabe que aqui corresponde a x e y, aqui corresponde a z, onde z é a variável livre. Então, nesse caso aqui, a solução do sistema, tá, ela vai poder ser representada. Então, nesse caso aqui, né, diferentemente aqui em cima, a gente olha para a solução do sistema. Agora eu quero olhar, né, para o lado direito do meu sistema, que nesse caso aqui é o vetor B, 1, 0 e 1. Então, esse vetor B ele vai ser escrito como uma combinação linear das colunas que contém pivô. Então, a gente pode escrever aqui que 1, 0 e 1, ele pode ser escrito como meio, e multiplica a coluna 1, que é a coluna do x, já que aqui é a solução x, mais a solução para y, que é meio, e multiplica aqui a coluna do y, que é 1, menos 1 e 0. Se a gente fizer uma conta aqui mental rápida, a gente vai ter meio mais meio 1, meio menos meio 0, e aqui a gente vai ter meio vezes 2 vai dar 1, aqui vai dar 0, vai dar 1. Então, para ver que isso é verdade, né? Podemos ver isso também no GeoGebra, como que isso funciona, tá? Eu já deixei lá programado no GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, eu coloco aqui, ó, a coluna 1, coluna 2, que estão de preto aqui, tá vendo? Agora, eu vou pegar a solução lá, x e y, que é meio e meio, então eu vou fazer meio para x vezes a coluna 1, ó, de rosa, e vou fazer meio vezes a coluna 2, que também está aqui de rosa. Vou tirar agora essas duas aqui, ó, vou deixar só a solução lá, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas resultantes aqui, ó, e vai me aparecer ali de azul, tá vendo? Só para a gente conferir aqui, ó, né, elas são coplanares, estão no mesmo plano, e a regra do paralelogramo que serve. Eu fiz uns segmentos aqui para a gente poder ver direitinho, né? E a gente tem aqui, ó, mostrando exatamente aquilo que eu falei. Então aqui é a geometria das colunas da matriz de um sistema de equações lineares com infinitas soluções, no caso do R3, para ficar mais fácil de visualizar, em que
o lado B ele vai ser a combinação linear das colunas que contém pivô ao final do escalonamento. Então, se eu tenho um sistema, como ali a gente viu 3x3, e a gente tem uma variável livre, aquela coluna da variável livre, ela na verdade não está servindo de nada para representar o lado B do sistema, o lado direito do sistema, que é aquele vetor B. Bom, nessa terceira análise que a gente vai fazer aqui sobre a geometria das colunas da matriz A do sistema, a gente vai analisar um sistema S sem solução. E nesse sistema que não tem solução, você já está vendo um aqui, eu vou desenhar aqui a matriz do sistema. E dessa matriz do sistema aqui, eu já escalonei ela toda. A gente tem aqui o seu resultado final. Não é o nosso objetivo aqui fazer o escalonamento. Usando as operações elementares, nós chegamos aqui nessa matriz. E podemos perceber que chegou aqui no final, a gente chega nessa sentença falsa. 0 é igual a 3. Então, isso aqui é uma sentença falsa e que faz com que esse sistema não tenha solução. Mas, mesmo ele não tendo solução, nós podemos fazer algumas análises em cima da matriz do sistema, que é essa matriz A. Nós temos aqui a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. E no final do escalonamento, nós percebemos que somente a coluna 1 e a coluna 2 contém pivô. E aí a mesma análise que a gente fez no exemplo anterior, será que a gente consegue escrever esse lado direito, 1, 0 e 4, como uma combinação linear da coluna 1 e da coluna 2? Resposta, obviamente, é não, porque o sistema não tem solução, pois o sistema de equações lineares não tem solução. Porém, nós podemos escrever, a gente vai ver aqui o gráfico no GeoGebra, eu não vou fazer aqui a dedução, até porque não é o nosso objetivo, aqui é só fazer a interpretação, mas esse vetor aqui B, lado direito do sistema, né? Ele não pode ser escrito assim, porém, nós podemos obter um vetorzinho que eu vou chamar aqui de B barra, que é a projeção do vetor B sobre o plano que passa pelas colunas C1 e C2, ou seja, essas colunas elas são a base, dão a direção para esse plano. Então a projeção desse vetor B sobre esse plano, ele é a solução desse sistema. E aí você pode ter aqui um B barra escrito como x vezes C1 mais y vezes C2. E aí nesse caso, esse sistema tem solução. Se a gente descobrir quem é esse B barra, a gente passa a ter um sistema com solução. Aqui no GeoGebra, nós já foi deixado já tudo pronto, né? Então eu vou botar aqui a coluna 1 e a coluna 2. A coluna 1 e a coluna 2 estão aqui pontilhadas, tá vendo? Coluna 1 e coluna 2. Elas estão pontilhadas. E nós vimos lá no exemplo anterior, quando tem solução, né? Que o vetor B, ele é coplanar a coluna 1 e a coluna 2. Ou seja, eles estão em cima desse mesmo plano. É o plano que passa pelas colunas da matriz A que contém pivô. A questão é, quando a gente coloca o lado B do sistema, no nosso caso aqui, esse cara está totalmente fora. Ah, ele não é coplanar. Tá vendo aqui? Está com o azul mais clarinho aqui. Se a gente botar o plano aqui deitado, ó, dá para ver que não é coplanar. Porém, eu posso calcular, tá, a projeção dele ortogonal. Essa projeção ortogonal, vamos ver aqui, tá vendo? A projeção ortogonal sobre aquele plano em azul. Aqui, ele faz um ângulo de 90 graus com o plano azul. Então, esse vetor aqui, ele pode ser projetado nesse plano. E aí, essa projeção, ó, ela é coplanar aquelas duas colunas. Obviamente, se ela é coplanar, então esse novo vetorzinho aqui, que foi obtido, ele pode ser substituído lá naquele sistema de tal maneira que aquele sistema passa a ter solução. Então, vamos colocar aqui agora só os pontos ali que eu marquei para poder traçar o plano, o ponto A, B e C, o ponto D aqui, ó, que é a ponta aqui do nosso vetor B, e o sistema não tem solução. Vou marcar aqui o ponto da projeção, ó. Por enquanto, tudo certinho. E agora, o interessante é que eu já obtive aqui, como eu falei, nosso objetivo aqui não é fazer essas contas, mas eu obtive aqui um valor que vai multiplicar essa coluna 1 e essa coluna 2, aqui a coluna 1 e a coluna 2, que é a solução do sistema com o vetor projetado. E no caso x vai ser 3,5 e y vai ser menos meio. E a gente vai colocar aqui esses vetores. Então aqui eu tenho, quando eu faço x igual a 3,5 e y igual a meio, ou x igual a meio e vice-versa, a gente tem essa projeção aqui, ó, tá? E eu vou marcar aqui esses pontos aqui, que vai limitar esse cara. Vou marcar aqui agora também o outro ponto lá, que vai estar aqui em cima. E vou fazer só uns segmentos aqui para a gente mostrar a regra do paralelogramo. Tá vendo? Aquela regrinha do paralelogramo. Então, quando eu somo essa resultante aqui com essa resultante aqui,
eu obtenho justamente quem é a projeção, aquele vetor B do sistema original, que faz com que o sistema não tenha solução. Porém, a sua projeção tem. Aí você tem a geometria das colunas da matriz A para um sistema que não tem solução.